Em a nova atualização, a empresa de implantes cerebrais Neuralink, liderada por Elon Musk, revelou avanços significativos no campo da visão humana por meio da tecnologia chamada de Blind Sight, ou visão cega. Embora o conceito se assemelhe à ficção científica como os dispositivos presentes no universo de Star Trek, a Neuralink está empenhada em tornar essa ideia uma realidade tangível e funcional no presente. A apresentação mais recente da empresa foi transmitida diretamente de seu laboratório de robótica cirúrgica, onde máquinas especialmente desenvolvidas vêm, ao longo do último ano, implantando chips em cérebros humanos. Atualmente, 7 pacientes vivem com os dispositivos instalados, 4 com lesões na medula espinhal e 3 com esclerose lateral amiotrófica, sendo que todos utilizam o dispositivo de forma independente em seus lares. Alguns relatam uso superior a 100 horas por semana, com uma média de 50 horas semanais, representando não sessões de teste, mas horas de aplicação prática no cotidiano. O roteiro agora estabelecido para os ensaios clínicos revela uma trajetória ambiciosa. Até o final do ano, os implantes da Neuralink devem expandir da região motora do cérebro para áreas responsáveis pela linguagem, como o córtex da fala. A expectativa é que isso permita a decodificação de palavras diretamente dos pensamentos, em tempo real. Ao invés de usar o implante para controlar um teclado e digitar letra por letra, o pensamento seria traduzido diretamente em texto ou convertido em voz artificial, assistida por IA. Trata-se de uma mudança de paradigma que não pode ser testada em primatas, dado que esses animais não possuem linguagem humana, o que leva os testes diretamente para sujeitos humanos. Essa capacidade de leitura do pensamento inevitavelmente suscita preocupações legítimas. A linha entre leitura neural e invasão mental torna-se tênue. Entretanto, esse recurso ainda é apenas uma introdução ao que a Neuralink está projetando para os próximos anos. Em 2026, o primeiro paciente do programa de visão cega receberá entrada visual diretamente no cérebro por meio de 3.000 eletrodos, sem necessidade de olhos funcionais. A Neuralink já vem testando esse sistema em macacos há anos e declara-se confiante na transição para o primeiro ser humano. Em 2027, os planos incluem múltiplos implantes por paciente, com suporte simultâneo para fala, visão e movimento, ampliando a interface cérebro-máquina para 10.000 canais. Já em 2028, o objetivo é atingir mais de 25.000 eletrodos conectados, com acesso total ao cérebro, dando início à integração direta entre automóvel e o corpo humano. Apesar de parecer um cronograma excessivamente audacioso, especialmente quando considerado em uma janela de apenas 3 anos, a peça central desses avanços é, sem dúvida, o Blind Sight, a promessa de restaurar a visão a indivíduos cegos. Inclusive aqueles sem olhos funcionais, coloca o projeto em uma nova categoria de reabilitação neurológica. A arquitetura do sistema exige 2 componentes principais. O primeiro é um par de óculos com câmeras integradas, semelhantes aos modelos de realidade aumentada lançados por outras empresas, como os Ray-Ban da Meta. Esses óculos capturam imagens visuais, que são enviadas a um smartphone, o qual traduz as imagens digitais em sinais elétricos, que são então transmitidos via Bluetooth para o implante Neuralink. O implante envolvido neste processo é um novo chip denominado S2, desenvolvido especificamente para estimular o cérebro, ao contrário dos implantes anteriores, que apenas liam sinais elétricos cerebrais e os enviavam a um computador externo. O S2 converte dados computacionais em sinais elétricos capazes de ativar neurônios. Isso é feito por meio de milhares de microchoques elétricos que produzem excitação neural.
Para realizar essa tarefa, o S2 é maior e mais potente que o implante N1 anterior, com fios de eletrodos mais espessos. Embora ainda sejam microscópicos, esses fios são substancialmente maiores em relação ao padrão anterior e contêm eletrodos mais robustos, o que reduz a impedância e permite uma transmissão elétrica mais eficaz e segura. O alvo do S2 é o córtex visual, situado na parte posterior do cérebro, uma região com geografia particularmente complexa. As interfaces cérebro-computador, incluindo a da Neuralink, costumam penetrar apenas nas camadas externas do tecido cerebral, atingindo de 2 a 3 milímetros de profundidade. Isso possibilita alcançar o centro do campo visual, mas limita severamente a amplitude da visão, para acessar regiões mais profundas responsáveis pela visão periférica. É necessário atingir áreas dobradas no sulco conhecido como fissura calcarina. Para isso, os fios da Neuralink precisam atingir até 40 milímetros de profundidade, o equivalente a aproximadamente 4 centímetros. Essa capacidade de profundidade demonstra uma exclusividade operacional da Neuralink, enquanto outras interfaces, como a matriz de Utah, utilizam espículas rígidas e não podem alcançar áreas profundas. E dispositivos como o Synchron, que entram no cérebro por vasos sanguíneos, enfrentam severas limitações quanto ao alcance espacial. A combinação do robô cirúrgico e dos fios personalizados da Neuralink permite acesso a qualquer região cerebral, em qualquer profundidade, para melhorar a precisão. A empresa desenvolveu ainda seus próprios sistemas de imagem por ressonância magnética e tomografia computadorizada, permitindo um mapeamento inédito das regiões a serem alcançadas. O processo de calibragem do sistema de visão cega começa com a exibição de pontos de luz no campo visual do paciente. O sujeito aponta com a mão para indicar onde percebeu a luz. Isso permite correlacionar quais eletrodos estão ativando quais partes do córtex visual. Com o dispositivo plenamente calibrado, o que o paciente enxerga são pontos brancos sobre um fundo escuro, um aglomerado, denso de pontos centrais para detalhamento e pontos mais espaçados nas bordas para representar a visão periférica. Ainda é um sistema rudimentar, mas representa um início promissor. Segundo Musk, a ambição futura é levar essa capacidade visual para além do espectro humano. Ele afirma que no futuro, os usuários poderão enxergar em espectros como ultravioleta ou infravermelho, acessando níveis sensoriais inatingíveis para o ser humano comum. Tudo isso se baseia no êxito do primeiro produto da empresa. A telepatia, este sistema lê sinais da região motora do cérebro, responsável pelo movimento voluntário, e os traduz em comandos digitais. Participantes já conseguem mover um cursor, clicar, digitar, deslizar conteúdos e até jogar, utilizando apenas o pensamento. Outro campo de aplicação sendo explorado pela empresa é a regulação dos estados emocionais e cognitivos. Isso incluiria intervenções sobre humor, dor crônica, memória e outros processos internos. Para essas funções seriam utilizados implantes mais profundos e sensíveis, voltados às áreas responsáveis pela emoção e regulação autonômica, como as regiões límbicas e sulcais. Musk sugeriu que tais interfaces poderiam, futuramente, atuar como estabilizadores psicológicos, regulando estados emocionais em tempo real, da mesma forma que um marca-passo regula o ritmo cardíaco. Em síntese, a estratégia da empresa gira em torno de 2 vetores principais: aumentar o número de neurônios acessados e expandir o número de regiões cerebrais atingíveis.
O plano é escalar a tecnologia por meio do aumento da densidade dos eletrodos e do alcance dos implantes. O objetivo de longo prazo é a construção de uma interface completa de cérebro, capaz de ler e escrever em qualquer parte do cérebro humano. A partir dessa ambição, a Neuralink não está mais projetando para dezenas de implantes, mas para milhares, eventualmente milhões, em um processo de industrialização cerebral, aplicando a neurotecnologia à lógica da lei de Moore, que propõe a duplicação da capacidade computacional a cada 2 anos. A empresa busca transferir essa escalabilidade para a própria mente humana. E se você chegou até aqui, é porque esse assunto também te intriga. Então, aproveita o embalo e já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like para continuar acompanhando os desdobramentos dessa revolução. Neurotecnológica, isso ajuda muito. Contudo, a prova real de viabilidade da tecnologia não está apenas no plano estratégico, mas nos usuários. Nolan, o primeiro participante, utiliza o dispositivo diariamente para estudar idiomas, matemática, tomar notas e trabalhar integralmente sem auxílio. Brad, que havia perdido a capacidade de falar e se mover por conta da esclerose lateral amiotrófica, agora consegue sair de casa e se comunicar em ambientes externos, menos algo que não fazia há 6 anos. Alex, que antes não conseguia escrever, agora assina seu nome usando um braço robótico controlado por seus sinais cerebrais. Os 3 participaram de uma sessão de Mario Kart com múltiplos jogadores, sendo este o primeiro registro conhecido de 5 pessoas jogando um videogame apenas com o cérebro. E Alex foram além, disputando partidas de Call of Duty com comandos neurais mapeados a controles específicos. A despeito de todo o progresso técnico apresentado, a empresa faz questão de deixar claro que esse é apenas o início. Segundo a própria Neuralink, a taxa atual de transmissão de dados é equivalente a um modem de 56 kilobits por segundo, tecnologia arcaica que permitia conexão à internet via linha telefônica. Embora rudimentar, essa capacidade já é suficiente para demonstrar o conceito. A meta a longo prazo é alcançar uma velocidade comparável à banda larga de classe gigabit, com cobertura cerebral integral e comunicação bidirecional entre mente humana e sistemas digitais. Essa aspiração vai além de uma meta de desempenho técnico. Trata-se de uma aposta estratégica no futuro da cognição. Musk apresentou o modelo mental de 3 camadas: o sistema límbico, onde residem as emoções, o córtex, responsável pela razão, e a camada digital, que os humanos estão apenas começando a construir. O verdadeiro desafio, segundo ele, não é criar máquinas melhores, mas permitir que os humanos acompanhem o ritmo. A Neuralink seria então a ponte para vencer o gargalo de entrada e saída entre cérebro e dispositivo, alinhando a vontade coletiva da humanidade às ferramentas que ela própria está criando. O evento começou com Musk refletindo sobre o enigma da consciência, da forma como átomos e processos químicos dão origem à percepção e à autoconsciência. A capacidade de, sendo feitos da mesma matéria que as estrelas, questionarmos a origem e os mecanismos de nossa própria mente. Para ele, essa não é apenas uma ideia poética. A Neuralink pode se tornar um instrumento prático para esclarecer esse mistério ao permitir que nos conectemos diretamente com inteligências artificiais superavançadas. Ao mesmo tempo, ele alertou contra expectativas exageradas. O sistema não será lançado globalmente de uma hora para outra. O progresso será lento, altamente regulado e transparente em todas as etapas. Até agora, segundo ele, todas as cirurgias realizadas em humanos ocorreram conforme o planejado.
sem falhas. A empresa já recebeu aprovação internacional para seu ensaio clínico Prime, com unidades autorizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Emirados Árabes Unidos. Esses ensaios estão agora migrando de centros médicos para ambientes reais, de moradia, trabalho e locomoção. E mais do que investimentos financeiros, o que a Neuralink busca neste momento são engenheiros capacitados para dar continuidade à construção dessa nova fronteira. A evolução das interfaces cérebro-computador da Neuralink, ao incorporar funções sensoriais, cognitivas, motoras e emocionais em um mesmo sistema, conduz inevitavelmente a uma transformação estrutural da condição humana. A proposta de integrar múltiplos canais neurais em paralelo, visão, fala, movimento, memória, emoção não apenas amplia a funcionalidade do sistema, mas redefine as possibilidades de autonomia individual e de reconstrução subjetiva diante de lesões, deficiências ou limitações inatas. A ambição de alcançar cobertura cerebral total, com leitura e escrita em todas as regiões do cérebro, implica na emergência de um novo tipo de organismo humano, cujas capacidades não são mais determinadas apenas por suas condições biológicas de origem, mas por camadas artificiais conectadas diretamente à sua atividade neural. Esse cenário exige considerar implicações éticas, sociais e cognitivas que extrapolam a engenharia. A possibilidade de mapear e alterar pensamentos, estados emocionais ou sensações físicas por meio de um chip não é apenas uma extensão tecnológica, mas um deslocamento profundo na definição do que constitui uma identidade, uma experiência subjetiva ou uma decisão autônoma. A própria linguagem sofre mutações, uma vez que a transcrição direta do pensamento em texto ou voz, sem mediação da fala ou da escrita, elimina camadas de articulação simbólica que compõem a construção tradicional da comunicação. Esse encurtamento da distância entre cognição e expressão pode acelerar processos mentais, mas também comprometer a reflexão, a hesitação e o lapso, elementos fundamentais para o desenvolvimento de ideias complexas. Do ponto de vista operacional, a consolidação de uma rede neural artificial com milhares de canais exige uma precisão cirúrgica e fisiológica que apenas agora começa a se tornar viável. A construção dos fios de eletrodo, a seleção das áreas de penetração, o controle da impedância elétrica e a calibração das respostas neurais não podem tolerar erros. O avanço da robótica cirúrgica, desenvolvido pela Neuralink, que permite implantações milimétricas em profundidades variáveis do cérebro, representa não apenas uma conquista técnica, mas a inauguração de uma nova medicina de precisão centrada no circuito neural individualizado de cada paciente. Os dados obtidos nesse processo têm um valor estratégico sem precedentes, tanto para aplicações clínicas quanto para pesquisas fundamentais em neurociência. A referência feita por Musk ao modelo em 3 camadas límbica, cortical e digital fornece um arcabouço teórico para compreender essa transição. A camada límbica, associada às emoções, está conectada às formas mais primitivas de reação e motivação. O córtex, como sede do raciocínio, é onde se desenvolve o pensamento lógico, a linguagem e a abstração. A camada digital, por sua vez, é um construto externo inicialmente acessado por meio de dispositivos periféricos como computadores ou smartphones. A proposta da Neuralink é converter essa camada digital em uma extensão direta do cérebro, tornando-a simultaneamente interface, memória auxiliar
e vetor de ação. Com isso, o tempo de resposta entre intenção e execução é drasticamente reduzido e a dependência de dispositivos físicos é eliminada. Esse encurtamento da cadeia cognitiva abre espaço para um novo tipo de cognição aumentada, onde a velocidade de processamento mental pode ser equivalente à velocidade de transferência de dados digitais. No entanto, essa aceleração implica também riscos. A ausência de um filtro simbólico entre impulso e ação pode tornar o pensamento mais reativo, menos contemplativo. Ao mesmo tempo, a ampliação da percepção sensorial, menos como a proposta de visão em espectros ultravioleta e infravermelho, desloca os limites da experiência empírica, fazendo com que o ser humano acesse realidades antes restritas a equipamentos laboratoriais ou animais com estruturas visuais distintas. O impacto subjetivo desse novo modo de ver o mundo ainda é desconhecido. Não menos importante é a dimensão do controle e da segurança desses sistemas. A conexão constante entre o cérebro e uma rede digital implica na vulnerabilidade a ataques, manipulações ou falhas. Diferente de um sistema convencional, onde um erro pode ser corrigido por reinício ou substituição de hardware, a ligação direta com o tecido neural não permite falhas catastróficas. A responsabilidade do projeto, portanto, ultrapassa a engenharia e exige protocolos éticos e regulatórios de alta complexidade. Isso se torna ainda mais evidente quando se considera o plano de industrialização anunciado pela empresa. Ao migrar de dezenas para milhões de implantes, a Neuralink não está apenas propondo uma solução médica personalizada, mas a criação de uma infraestrutura neural distribuída em larga escala, com implicações populacionais. Essa industrialização cerebral transforma o corpo humano em um novo campo de operação tecnológica, semelhante à lógica da internet das coisas, onde cada dispositivo conectado se torna um nó em uma rede global, com a diferença fundamental de que, neste caso, o dispositivo é o cérebro humano. A aplicação da lei de Moore à mente não é apenas uma metáfora de crescimento exponencial, mas uma hipótese de ampliação contínua da capacidade cognitiva por meio de engenharia neural. A convergência entre neurociência, robótica e inteligência artificial indica que o cérebro pode ser convertido em plataforma de computação, com leitura e escrita de dados em tempo real, customização de funções cognitivas e integração com agentes artificiais externos. É nesse contexto que a promessa de restabelecer a visão, permitir fala para pacientes com paralisia ou devolver mobilidade por controle neural torna-se simultaneamente um projeto de reabilitação e de superação humana. A linha entre cura e aprimoramento é cada vez mais indistinta. Restaurar a função de um sistema danificado e ampliá-lo além de suas capacidades originais passam a fazer parte do mesmo contínuo técnico. A visão cega, como tecnologia inicial, talvez seja apenas a primeira manifestação pública de um projeto muito mais abrangente de amplificação das capacidades humanas por meio da tecnologia neural. A própria noção de deficiência será inevitavelmente reconfigurada. Se um indivíduo cego pode enxergar com um chip cerebral, e se esse chip futuramente permite enxergar espectros que nenhuma pessoa com olhos funcionais jamais viu, então o termo deficiência perde parte de seu significado. O mesmo vale para a fala, a mobilidade e até para estados mentais. A substituição de comandos motores, vocais ou visuais por sinais cerebrais diretos torna obsoleto o intermediário corporal. O corpo, nesse cenário, deixa de ser o único meio de interação com o mundo e passa a ser um suporte muitas vezes redundante para ações cognitivas automatizadas. Esse processo, porém, não ocorre sem tensões. A relação entre a subjetividade e o corpo é constituída historicamente por uma mediação entre desejo, limitação
e expressão. A linguagem nasce da ausência, a arte da impossibilidade, o pensamento da espera. A total eliminação da latência entre pensamento e ação pode eliminar, junto com os limites, também os intervalos criativos. A experiência humana é constituída não apenas por suas capacidades, mas pelas demoras, pelas falhas, pelas incertezas. O risco é que, ao maximizar a eficiência cognitiva, eliminemos as zonas de silêncio que permitem o surgimento do novo, do não previsto, do não programado. Mesmo assim, a adesão crescente ao projeto da Neuralink revela que há uma demanda social por expansão da autonomia, por reapropriação do corpo, por libertação das limitações físicas e cognitivas impostas pela biologia ou pela doença. Nesse sentido, a tecnologia responde a um anseio legítimo, mas redefine completamente a natureza da resposta. A medicina deixa de ser apenas restauradora e passa a ser prospectiva. O paciente não é mais alguém a ser curado, mas um agente de transformação neural ativa. Os casos dos usuários atuais reforçam essa perspectiva. Nolan, Brad, Alex, Eriswajota e os demais demonstram que o uso cotidiano da interface não é experimental, mas funcional. A prática de jogar Mario Kart ou Call of Duty com o pensamento não é apenas uma demonstração técnica, mas uma revelação do potencial de naturalização dessas tecnologias. A mente passa a interagir com o mundo digital de forma fluida, contínua, direta, e o cérebro, uma vez adaptado à interface, começa a produzir padrões de ativação cada vez mais eficientes, sugerindo que a cognição é plástica o suficiente para incorporar essas camadas artificiais como extensões do próprio eu. Com isso, emerge um novo paradigma da identidade. O sujeito cerebral conectado não é apenas um usuário de tecnologia, mas um híbrido operacional entre biologia e circuito. Sua agência não está mais limitada aos seus membros, olhos ou voz, mas se estende ao sistema digital ao qual está conectado. A fronteira entre dentro e fora, entre interno e externo, entre pensamento e máquina, dissolve-se progressivamente. Isso exige novos conceitos filosóficos, jurídicos e clínicos para lidar com situações que antes não existiam. Quem responde por uma ação executada por um chip conectado ao cérebro? Qual é o grau de consentimento quando há influência neural direta? Que tipo de memória é essa que se constrói em parte no córtex e em parte em servidores? Nesse ponto, torna-se fundamental o desenvolvimento de estruturas institucionais que acompanhem essa transformação. É preciso repensar não apenas a regulação médica, mas os marcos legais da identidade, da responsabilidade e da privacidade em ambientes neurais. A capacidade de leitura e escrita cerebral levanta questões inéditas sobre propriedade mental, autonomia decisória e integridade subjetiva. Ao mesmo tempo, a eficácia dessas interfaces na restauração funcional aponta para um potencial terapêutico que não pode ser ignorado por políticas de saúde pública. A Neuralink, ao avançar para ensaios em ambientes reais, fora de centros médicos, mostra que considera a integração social dessas tecnologias como uma etapa imprescindível para sua consolidação. Os usuários precisam viver, trabalhar, circular e comunicar-se em contextos diversos. E o sistema precisa responder de forma robusta, adaptativa e segura. Isso transforma o ensaio clínico em experimento social. E se esse tema está despertando em você reflexões ou inquietações, aproveita e comenta aqui embaixo. Qual é o seu ponto de vista sobre essas transformações radicais da mente e do corpo humano? Vamos construir esse debate juntos. À medida que a Neuralink avança em sua proposta de um sistema de interface total com o cérebro humano, torna-se evidente que não estamos apenas diante de uma inovação técnica,
mas de uma mutação estrutural na relação entre ser humano e tecnologia. O conceito de um whole brain interface, uma interface de cérebro inteiro, não é apenas uma metáfora para abrangência, mas um objetivo operacional literal. A capacidade de ler e escrever sinais elétricos em qualquer região do encéfalo projeta um novo horizonte de intervenção cognitiva, emocional, sensorial e comportamental. O cérebro deixa de ser apenas um órgão biológico para tornar-se um sistema híbrido de processamento, capaz de operar com fluxos de informação internos e externos de forma contínua e indissociável. Neste contexto, a relação entre sujeito e máquina torna-se gradualmente bidirecional e integrada. Em vez de utilizar uma máquina para executar comandos externos, o próprio pensamento torna-se comando e, mais ainda, torna-se ambiente operacional. Não se trata apenas de dar ordens a um sistema, mas de operar dentro dele com a própria atividade cerebral. Isso redefine o que significa usar tecnologia, ao invés de empregar ferramentas externas. O indivíduo torna-se o próprio meio de ação, transmissão e controle. A tecnologia, ao ser incorporada diretamente ao sistema nervoso central, perde sua exterioridade e transforma-se em uma extensão funcional da subjetividade. Esse processo conduz inevitavelmente a um novo regime de plasticidade neural. O cérebro humano, conhecido por sua adaptabilidade, não apenas se ajusta às demandas de novos ambientes e tarefas, mas também reconfigura sua estrutura sináptica em resposta ao uso constante de novos padrões de estímulo e resposta. Com a Neuralink, essa plasticidade é operada em tempo real, com feedback direto, calibrado e orientado por algoritmos de aprendizado. A conexão com sistemas computacionais permite uma retroalimentação contínua, que pode, por exemplo, otimizar padrões motores, estabilizar estados emocionais ou reforçar processos de memorização. Ao contrário de dispositivos móveis, que podem ser desligados, isolados ou descartados, um implante cerebral é uma conexão persistente e embutida. A exposição a ataques cibernéticos, erros de software, atualizações mal calibradas ou interferências externas torna-se um risco orgânico. A segurança cibernética, nesse cenário, deixa de ser uma questão de dados e passa a ser uma questão neurológica. A proteção da mente contra invasões, corrupções ou manipulações torna-se um imperativo bioético, jurídico e técnico sem precedentes. Essa vulnerabilidade é ainda mais crítica quando se considera a capacidade da interface de escrever no cérebro, ou seja, de gerar estímulos elétricos capazes de alterar diretamente estados mentais, percepções e emoções. Se um sistema externo pode induzir prazer, medo, calma, atenção ou impulso, a linha entre escolha e programação torna-se ambígua. A responsabilidade individual, a liberdade de pensamento e a autenticidade da experiência subjetiva precisam ser redefinidas. A regulação ética e social dessas tecnologias deve necessariamente acompanhar o ritmo do desenvolvimento técnico, sob o risco de deixar um vácuo institucional em um território que afeta diretamente a condição humana. O modelo de ensaio clínico da Neuralink, ao migrar para ambientes cotidianos, transforma usuários em agentes de validação do sistema em condições reais. Isso é radicalmente diferente de testes de laboratório, onde variáveis podem ser controladas. No mundo real, as interfaces enfrentam múltiplas demandas simultâneas, estímulos ambientais diversos,
estados emocionais flutuantes, interações sociais complexas, imprevistos técnicos e desafios adaptativos. A capacidade de operar com confiabilidade nesse contexto é o verdadeiro teste da robustez do sistema, e os relatos de usuários que estudam, trabalham, se comunicam e jogam usando apenas os sinais cerebrais demonstram que o limiar da viabilidade funcional já foi cruzado. No entanto, a viabilidade funcional não equivale à legitimidade ontológica. O fato de que algo funcione não significa que sua adoção seja neutra em termos humanos. O corpo, a mente e a sociedade precisam absorver essas transformações em múltiplos níveis. A cultura, a linguagem, a ética, a educação e o direito devem evoluir para acompanhar uma humanidade que já começa a se reconstruir por dentro. A aceleração tecnológica não pode suprimir a reflexão filosófica, nem a engenharia pode substituir o debate político e antropológico. A promessa de uma mente conectada implica também uma reconfiguração das relações humanas. A comunicação direta de pensamento a pensamento, sem fala, gesto ou escrita, redefine os códigos sociais, as formas de interação e as estruturas de poder. A leitura neural de emoções ou intenções pode tornar a mentira obsoleta, mas também pode eliminar zonas de proteção subjetiva fundamentais para a convivência. A simulação, o segredo, o não dito são partes constitutivas das relações humanas, não apenas patologias da comunicação. Um mundo onde tudo é transparente não é, necessariamente, um mundo mais justo ou mais livre. Por outro lado, a capacidade de mapear e modular estados mentais abre possibilidades inéditas de tratamento para distúrbios neurológicos, psiquiátricos e cognitivos. Depressão, ansiedade, dor crônica, estresse pós-traumático, compulsões e demências podem ser abordados com novos instrumentos de regulação neural direta. A personalização da terapia, baseada em padrões neurais individuais, pode substituir abordagens generalistas e oferecer intervenções mais eficazes, menos invasivas e com menor dependência de medicamentos. Isso transforma a prática clínica, exigindo novos profissionais, novos protocolos e novas formas de acompanhamento longitudinal. O desafio é garantir que essa medicina aumentada não se converta em indústria da normalização cerebral. A diversidade neurocognitiva é parte essencial da experiência humana, e sua redução a parâmetros estatísticos de normalidade pode produzir exclusão, homogeneização e patologização de modos de ser que hoje são reconhecidos como legítimos. A pressão por eficiência cognitiva, estabilidade emocional e desempenho mental pode converter a neurotecnologia em um instrumento de vigilância e controle subjetivo, especialmente em contextos educacionais, laborais ou militares. A convergência entre Neuralink e inteligência artificial adiciona uma camada ainda mais complexa ao cenário. A possibilidade de integração direta entre mente humana e sistemas de imposto automóvel propõe uma simbiose inédita, onde o pensamento humano pode ser expandido, assistido, complementado ou mesmo superado por entidades artificiais. A velocidade de processamento, a capacidade de memória, a análise estatística e o acesso a bancos de dados globais tornam a IA automóvel um parceiro cognitivo de proporções nunca antes imaginadas. A mente conectada a esse sistema pode tornar-se um sujeito aumentado, mas também pode tornar-se dependente, fragmentado ou assimilado por lógicas externas à sua formação biográfica. Musk sugere que a Neuralink pode ser a chave para alinhar a vontade coletiva da humanidade, as ferramentas que ela própria está criando. Essa proposta, embora ambiciosa, esconde uma tensão fundamental. Quem define essa vontade coletiva?
como ela é expressa, mediada e legitimada. Se a mente humana passa a ser moldável por redes de imposto automóvel, o risco é que a definição do desejo, da intenção e da finalidade deixe de ser um processo interno e se converta em um reflexo algorítmico de sistemas operacionais programados com metas específicas. A relação entre humanidade e tecnologia, nesse estágio, não é mais de instrumento e usuário, mas de coevolução. O ser humano não está apenas usando máquinas mais sofisticadas, está tornando-se algo novo por meio delas. A identidade humana, nesse contexto, não é fixa, mas processual. Cada avanço técnico reconfigura o que significa ser humano. A questão central não é se devemos ou não seguir esse caminho, mas como fazê-lo de forma consciente, ética, distribuída e inclusiva. A construção desse novo futuro exige mais do que engenheiros, exige filósofos, psicólogos, juristas, educadores, sociólogos, artistas e todos os que possam pensar criticamente as transformações em curso. Ao observarmos o conjunto de transformações propostas pela Neuralink, torna-se inegável que o projeto não se limita a resolver deficiências neurológicas específicas, como paralisias, cegueira ou distúrbios da fala. Trata-se de uma operação mais abrangente: a reconfiguração técnica do cérebro como plataforma universal de comunicação, controle e interface com sistemas digitais. Esse redimensionamento do cérebro de órgão biológico para terminal computacional representa não apenas um salto técnico, mas uma mutação antropológica. A espécie humana que por milênios expandiu suas capacidades cognitivas por meio de instrumentos externos, como a escrita, os livros, as redes e os algoritmos, passa agora a fundir tais extensões com sua própria estrutura neural, operando não mais por mediação, mas por integração direta. Esse deslocamento impõe uma mudança nos critérios de identidade. O sujeito tradicional, concebido como unidade individual autônoma, construída por sua história, linguagem, memória e corporeidade, cede lugar a um sujeito neuralmente assistido, composto por fluxos híbridos de dados orgânicos e artificiais. Essa composição não é meramente instrumental, mas estrutural. O pensamento, a decisão, a memória e a percepção passam a ser codeterminadas por elementos técnico-computacionais que participam ativamente da formação do conteúdo mental. A subjetividade nesse cenário não é mais exclusivamente interna, nem puramente autogerada. Ela passa a ser cocriada por protocolos, interfaces e sistemas externos que, ao interagirem com os circuitos neurais, transformam a mente em um espaço de processamento compartilhado. A consequência mais ampla dessa lógica é o surgimento de uma nova forma de cognitivismo social, em que a produção de pensamento, conhecimento e experiência se dá por meio de redes integradas de cérebros conectados a sistemas de inteligência artificial. A comunicação deixa de depender exclusivamente de signos ou símbolos convencionais e passa a operar em canais diretos de transferência neural, onde ideias, imagens ou comandos podem ser transmitidos entre cérebros sem a mediação da linguagem falada ou escrita. Isso altera radicalmente a natureza das relações humanas, substituindo a linguagem como meio universal por uma infraestrutura de codificação neural. Essa transformação linguística tem implicações filosóficas profundas. A linguagem sempre foi o fundamento da intersubjetividade, o espaço de mediação entre o eu e o outro, entre o interior e o mundo, entre a intenção e o significado. Ao substituí-la por transmissões elétricas diretas, abre-se mão da ambiguidade, da interpretação, do tempo de escuta e da elaboração simbólica que constituem a comunicação humana em sua complexidade. O risco não é apenas técnico.
Mas ontológico, reduzir a experiência comunicativa à transferência de dados pode comprometer a densidade ética, política e estética das relações humanas. Em paralelo, a capacidade de modificar estados mentais por estimulação cerebral direcionada introduz um novo tipo de poder sobre o psiquismo. Não se trata apenas de controlar movimentos ou restaurar percepções, mas de modular emoções, crenças, impulsos e desejos. Essa capacidade técnica de modelar a interioridade gera um deslocamento na própria noção de liberdade. Se os afetos, as decisões e os estados mentais podem ser calibrados artificialmente, em que medida permanecem como expressões autênticas de um sujeito? A distinção entre autodeterminação e programação externa torna-se mais tênue, exigindo novas categorias conceituais para delimitar a agência subjetiva em contextos neurais assistidos. A questão da autenticidade torna-se central. A experiência subjetiva produzida com o auxílio de um imposto automóvel ou por estimulação cerebral é menos real, menos legítima? Ou é apenas diferente? O que se perde e o que se ganha ao permitir que algoritmos participem da produção do pensamento e da emoção? Essas perguntas não admitem respostas simples, mas são fundamentais para que possamos compreender o impacto da tecnologia neural, não apenas como instrumento terapêutico, mas como agente constitutivo da nova subjetividade emergente. Do ponto de vista político, a disseminação de interfaces neurais também coloca em xeque os fundamentos da democracia representativa, a capacidade de monitorar, induzir ou mesmo prever padrões de comportamento com base em dados cerebrais pode ser utilizada para fins de controle populacional. Engenharia social, manipulação de preferências políticas, a transparência neural, ao se tornar tecnicamente possível, abre caminho para formas inéditas de vigilância, nas quais não apenas as ações são monitoradas, mas as intenções, as emoções e os pensamentos. Trata-se de uma nova camada de controle biopolítico, que ultrapassa os limites da observação comportamental e adentra o domínio da interioridade. Ao mesmo tempo, a existência de dados neurais em larga escala menos coletados, armazenados e processados por empresas privadas, levanta questões críticas sobre soberania cognitiva, propriedade dos dados mentais e proteção da intimidade cerebral. A mente, tradicionalmente considerada o último reduto inviolável da liberdade individual, torna-se agora passível de leitura e escrita técnica. Isso exige não apenas novas legislações, mas novos fundamentos para o direito à subjetividade e à opacidade mental. O direito de não ser lido, de manter pensamentos inacessíveis, de experimentar emoções sem regulação técnica, deve ser protegido como um direito fundamental do sujeito contemporâneo. A emergência dessa nova condição mental também reconfigura as práticas culturais, a arte, a literatura, a música e todas as formas de expressão estética, baseadas em interpretações, ambiguidades e experiências sensoriais, passam a coexistir com novas formas de criação cerebral assistida, onde a imaginação pode ser diretamente projetada em suportes digitais, sem mediação de técnica ou linguagem. Isso pode expandir as possibilidades de criação, mas também levar à homogeneização dos estilos, à reprodução de padrões algorítmicos e à perda da dimensão artesanal, do erro, da hesitação e da surpresa que caracterizam a criação humana. O mesmo vale para os processos de luto, memória e narrativa. Se as lembranças podem ser armazenadas, editadas, simuladas ou apagadas, o que resta do processo subjetivo de elaboração da perda, do trauma ou da identidade? A história pessoal, que antes era construída em fragmentos, esquecimentos, reinterpretações e reconstruções, passa a ser substituída por arquivos neuronais objetivos. Isso pode aliviar o sofrimento,
mas também comprometer a complexidade da construção identitária, que se apoia tanto naquilo que lembramos, quanto naquilo que esquecemos ou escolhemos não recordar. Nesse novo regime, a autonomia torna-se função de 3 dimensões: biológica, técnica e algorítmica. A mente não opera mais sozinha, mas em cooperação com dispositivos e sistemas que ampliam suas funções, mas também delimitam seus caminhos. A liberdade, nesse contexto, não é ausência de determinação, mas gestão consciente das determinações disponíveis. A responsabilidade ética de cada indivíduo passa a incluir não apenas suas ações, mas também suas escolhas técnicas, que implante utilizar, que configurações ativar, que limites impor ao próprio sistema neural. A vida ética do futuro será inseparável de uma ética do design cognitivo. É preciso então recuperar a capacidade de pensar criticamente o que está em jogo, não como rejeição à tecnologia, mas como afirmação de uma posição reflexiva diante de seus efeitos. O entusiasmo diante das possibilidades terapêuticas, comunicativas e cognitivas das interfaces neurais não pode obscurecer os riscos reais de padronização, vigilância, manipulação e desumanização. A aceleração técnica precisa ser compensada por desaceleração filosófica, por tempo de escuta, por abertura ao imprevisto e à alteridade. Sem isso, a mente conectada pode tornar-se mente colonizada. Nesse sentido, o papel da filosofia, das ciências humanas e das artes torna-se ainda mais urgente, não para resistir à técnica, mas para interrogar seus fundamentos, suas promessas e suas consequências. O que significa, afinal, ser humano em uma era em que a mente se conecta diretamente ao código, em que o corpo é atravessado por dados, em que o desejo é mediado por algoritmos? Como preservar a dignidade da experiência diante da otimização incessante? Como garantir que a expansão das capacidades mentais não implique em redução da liberdade, da pluralidade, da incompletude que tornam a vida humana rica e imprevisível? A Neuralink é um dos sintomas mais visíveis dessa transformação. Ela opera na fronteira entre ciência, mercado, biologia e ficção. Seu impacto ultrapassa os limites da neurociência aplicada e atinge o núcleo da constituição do sujeito contemporâneo. Ao nos confrontar com a possibilidade de redesenhar a mente, ela nos obriga a repensar a própria ideia de humanidade, não como essência imutável, mas como projeto em disputa. Nesse projeto, a técnica é meio pau, não fim, instrumento, não finalidade. Cabe à sociedade decidir, de forma deliberativa e crítica, que tipo de humanidade deseja construir com as ferramentas que agora estão à sua disposição. Essa encruzilhada tecnológica em que a humanidade se encontra, representada pelas inovações da Neuralink, exige que se repense integralmente o estatuto da consciência, da corporeidade e da relação entre mente e ambiente. A possibilidade de uma interface cerebral total coloca em xeque a definição clássica de indivíduo como unidade coesa de percepção, razão e ação. O sujeito contemporâneo, sob influência direta de estímulos computacionais e em comunicação permanente com sistemas externos, já não é isolável das redes técnicas que o sustentam, moldam e reorganizam. A experiência individual passa a ser coautoria entre organismo e dispositivo, entre percepção natural e retroalimentação artificial, entre emoção espontânea e regulação algorítmica. Essa fusão não é apenas uma questão de design tecnológico, mas de transformação na ontologia do ser humano, a subjetividade, entendida como centro da experiência e da decisão. Desloca-se da interioridade psíquica para uma superfície técnica onde operam múltiplos vetores de influência. Cada pensamento, emoção ou gesto pode ser mediado, codificado e ajustado por processos que escapam
ao controle imediato do indivíduo. A singularidade da experiência passa a depender da configuração técnica de sua interface neural. Em última instância, isso equivale a transformar a consciência em variável de sistema, menos algo que pode ser calibrado, ajustado ou reprogramado segundo parâmetros externos. Esse novo paradigma exige o abandono da ilusão da neutralidade tecnológica. Toda arquitetura técnica carrega consigo premissas, intenções, limites e formas de poder. A escolha de quais áreas cerebrais serão estimuladas, com que intensidade, em que frequência, por quais protocolos, não é apenas uma decisão médica ou de engenharia. É uma decisão política e cultural, que define qual tipo de mente se pretende produzir, sustentar e expandir. A seleção dos objetivos da interface cerebral revela o que uma sociedade valoriza como desejável em termos cognitivos, emocionais e comportamentais. Nesse contexto, a governança da neurotecnologia torna-se imperativa. Não se trata apenas de regulamentar riscos médicos, mas de garantir que as escolhas sobre design neural, arquitetura algorítmica e funções assistidas sejam tomadas em ambientes democráticos, transparentes e participativos. O desenvolvimento de uma tecnologia que toca diretamente a estrutura do pensamento não pode estar à mercê apenas de investidores, engenheiros ou tecnocratas. O cérebro não é um recurso natural a ser explorado, mas um território simbólico, subjetivo e ético que exige proteção coletiva. Por isso, torna-se necessário pensar em uma carta de direitos neurais. Assim como os direitos civis e políticos emergiram em resposta às transformações sociais dos séculos anteriores, os direitos neurais devem emergir como resposta ao advento das interfaces cerebrais. Entre eles, é possível propor o direito à privacidade mental, o direito à desconexão neural, o direito à integridade da memória, o direito à não manipulação afetiva, o direito à autonomia na configuração da própria mente e o direito ao acesso equitativo às tecnologias neurais em contextos de vulnerabilidade. Esses direitos não são complementares ao que já existe, mas fundacionais em um mundo onde a mente é também território técnico. A própria ideia de liberdade exige revisão nesse novo cenário. A liberdade moderna foi construída como liberdade de expressão, de pensamento, de movimento, de crença. Em um mundo de interfaces neurais, essas liberdades precisam ser redefinidas como liberdades estruturais, liberdades de processamento, de modulação, de configuração. A liberdade mental não será mais apenas o direito de pensar, mas o direito de pensar com ou sem assistência, técnica de aceitar ou recusar estímulos cerebrais, de manter ou modificar seus próprios padrões mentais, conforme seu desejo, e não por pressão ambiental, econômica ou institucional. A crítica filosófica não pode deixar de abordar o impacto disso sobre a noção de verdade. O processo de formação de juízos, valores e decisões, uma vez modulado por sistemas artificiais, já não pode ser considerado puramente racional, no sentido kantiano. A mediação técnica reconfigura o que se entende por razão prática, por deliberação e por escolha. Se um sujeito decide algo com base em sugestões neurais ou em emoções induzidas por estímulos elétricos programados, essa decisão permanece autêntica? A epistemologia precisa incorporar as dimensões da codificação, do viés algorítmico e da indução técnica como variáveis centrais na construção do conhecimento e do juízo. Nesse mesmo horizonte, a estética da existência humana também será transformada. O modo como as pessoas sentem, lembram, criam, contemplam e se emocionam será cada vez mais dependente do modo como seus circuitos neurais foram configurados.
Isso coloca em questão a singularidade da experiência estética e a autenticidade do sentimento. Uma emoção gerada por estímulo cerebral é menos legítima do que uma emoção espontânea? E se essas distinções se tornarem indistinguíveis, que tipo de sensibilidade será cultivada por sujeitos que vivem sob modulação afetiva constante? As práticas religiosas, espirituais e contemplativas também serão afetadas. A interioridade, entendida como espaço de transcendência, silêncio, autoconhecimento ou abertura ao sagrado, pode ser ocupada por sistemas de feedback técnico, a meditação induzida por estimulação neural, a fé reforçada por modulação afetiva, a devoção programada por circuitos cerebrais ativados artificialmente. Tudo isso reconfigura os modos de viver o espiritual. A transcendência pode ser domesticada por mecanismos de dopamina controlada, o sagrado quantificado por métricas de intensidade cerebral. Isso não implica necessariamente em banalização, mas em mutação de formas simbólicas profundas. Por outro lado, a medicina se transforma radicalmente. O corpo não é mais apenas objeto de cuidado, mas plataforma de modificação funcional. A saúde deixa de ser ausência de doença e passa a ser gestão contínua de estados mentais, emocionais e cognitivos. A figura do médico torna-se a de um designer neural, um engenheiro de estados de consciência. O tratamento não visa mais apenas restaurar o funcionamento natural, mas aprimorar, ajustar, personalizar. O paciente torna-se cliente de uma arquitetura psíquica sob demanda. Isso exige novas formas de ética médica, novas estruturas de consentimento e novas fronteiras para o que se entende como terapêutico. A relação com o tempo também se altera. O tempo da mente assistida não é o mesmo tempo da mente espontânea. A aceleração cognitiva, a memória expandida e a comunicação instantânea reconfiguram a temporalidade da experiência. As pausas, os silêncios, as demoras e os esquecimentos que constituem o tempo humano tradicional são substituídos por fluxos contínuos de dados. Isso compromete a capacidade de espera, de escuta e de maturação, tão essenciais para o pensamento profundo, para a convivência e para a ética. O risco é uma cultura da resposta imediata, da atenção hiperfragmentada e da ação sem contemplação. Nesse novo mundo, o corpo torna-se também obsoleto em partes de sua função tradicional. Já não é mais necessário mover-se fisicamente para executar tarefas, comunicar-se ou agir sobre o ambiente digital. O gesto mental substitui o gesto corporal. A vontade elétrica substitui a força muscular. Isso pode liberar o corpo de tarefas repetitivas e penosas, mas também pode levá-lo à marginalização simbólica. O corpo, que por séculos foi centro da subjetividade, pode tornar-se apenas suporte biológico secundário. Essa desmaterialização da ação exige uma nova corporeidade, não baseada na função, mas no vínculo, no cuidado, na presença sensível. Diante de tudo isso, a pergunta fundamental não é apenas o que podemos fazer com a mente conectada, mas o que desejamos ser como espécie ao conectá-la. Que formas de existência queremos sustentar? Que tipos de laços sociais desejamos preservar? Que valores estamos dispostos a proteger mesmo diante das promessas de amplificação técnica ilimitada? A mente conectada é um meio. O fim precisa ser deliberado. E essa deliberação não pode ser feita por algoritmos. É nesse horizonte que se torna essencial democratizar o debate sobre neurotecnologia. Ele não pode ser conduzido apenas por especialistas, empresas ou tecnocratas. Cada sujeito tem o direito de opinar sobre o futuro da mente humana. As escolas, as famílias, os movimentos sociais, os coletivos culturais e os ambientes de trabalho devem ser convocados a pensar juntos as implicações dessa nova era. A cidadania do século XXI
inclui a cidadania neural, o direito de decidir sobre o próprio cérebro, sobre sua conexão, seus limites e seus usos. Essa decisão é coletiva. O cérebro não pertence apenas ao indivíduo, mas à rede de relações que o constitui. O modo como pensamos afeta o modo como vivemos juntos. O modo como sentimos afeta o modo como decidimos. Por isso, o futuro da tecnologia neural é também o futuro da democracia, da justiça, da cultura e da vida comum. Cabe a cada um de nós, com responsabilidade e lucidez, pensar esse futuro antes que ele se torne irreversível. A consolidação da neurotecnologia como infraestrutura básica da experiência humana projeta um cenário em que a distinção entre natural e artificial, interno e externo, biológico e digital, deixa de operar como eixo organizador do real. A mente, enquanto sede da subjetividade, passa a existir em simbiose com protocolos técnicos. Mediada por algoritmos que leem, escrevem e retroalimentam circuitos neurais com objetivos múltiplos terapêuticos, funcionais, comerciais, políticos. Essa convergência sistêmica não é apenas uma questão de escalabilidade industrial ou viabilidade clínica. Ela representa uma mutação histórica nos fundamentos da consciência e da ação humanas. O que emerge não é apenas um novo tipo de ferramenta, mas uma nova forma de ser. A condição pós-neural resultante dessa simbiose exige novos critérios de análise para temas clássicos da filosofia, da política e da cultura. A noção de sujeito, por exemplo, precisa ser reconstruída a partir de um modelo dinâmico, distributivo e coextensivo com sistemas digitais. O sujeito pós-neural não é mais uma entidade encapsulada, dotada de interioridade estanque, mas um fluxo de sinais entre múltiplas camadas de processamento: sináptica, elétrica, informacional, algorítmica. Sua identidade é constituída por regimes de interação entre padrões mentais e arquiteturas de dados que respondem em tempo real às suas variações de estado. Isso não implica em dissolução da subjetividade, mas em sua reconfiguração como instância relacional e técnica. Essa reconfiguração também altera profundamente a noção de agência. Agir, nesse novo paradigma, não é apenas mover-se ou decidir, mas operar dentro de um ecossistema que só produz a intenção, o movimento e o resultado. A ação humana passa a ser o resultado de uma colaboração entre vontade e infraestrutura, entre impulso neural e lógica sistêmica. Decidir implica em ativar, desativar, configurar ou ignorar comandos e estímulos que chegam de múltiplas fontes, muitas vezes simultaneamente. A agência, portanto, torna-se uma habilidade técnica e reflexiva, e não mais uma manifestação pura de livre-arbítrio. A liberdade não desaparece, mas se desloca para um outro plano, o da curadoria contínua de si mesmo como sistema em rede. Esse deslocamento produz também novas formas de sofrimento e de patologias. Se, por um lado, a neurotecnologia oferece soluções promissoras para quadros clínicos graves, como paralisia, cegueira, depressão resistente, ou afasia por outro, ela cria ambientes de hiperfuncionalidade, em que a disfunção deixa de ser exceção e passa a ser inadmissível. A mente conectada é, por definição, mensurável, comparável, otimizável. Isso introduz uma nova norma técnica de funcionamento psíquico, baseada em rendimento, estabilidade emocional e reatividade adequada. Nesse regime, qualquer oscilação é interpretada como falha, qualquer crise como bug, qualquer dúvida como desvio. A saúde mental passa a ser definida, não apenas pela ausência de sofrimento, mas pela conformidade com padrões computacionais de normalidade. Essa nova normatividade neurotécnica exige vigilância crítica constante. O risco de uma homogeneização psíquica
pautada por métricas de produtividade e ajustamento emocional, é real e crescente. A riqueza da experiência humana, menos com suas ambiguidades, contradições, impulsos e desvios, pode ser ameaçada por protocolos de performance mental que eliminam a variação. Em nome da eficiência, o sujeito, emocionalmente plano, cognitivamente eficiente e sempre disponível para estímulos, torna-se ideal, técnico, mas empobrecimento existencial. Preservar a complexidade da vida mental significa resistir à tentação da uniformização neuroalgorítmica. No plano econômico, a neurotecnologia introduz um novo regime de valor baseado na disponibilidade cognitiva. O tempo de atenção, antes capturado por interfaces visuais e auditivas, agora pode ser diretamente acessado e manipulado por dispositivos que atuam no sistema nervoso central. Isso transforma o cérebro em recurso econômico direto, sujeito à exploração intensiva por sistemas comerciais de monitoramento, indução e resposta. A monetização da atividade neural já não é apenas uma metáfora, ela se realiza por meio de coleta de dados cerebrais, modulação comportamental e engenharia de preferências. O capital cognitivo torna-se literal e o cérebro, um campo de investimento estratégico. Esse processo exige novas formas de proteção jurídica e institucional. A legislação sobre dados precisa ser ampliada para incluir dados neurais como categoria autônoma e altamente sensível. A coleta, armazenamento, processamento e comercialização de informações cerebrais devem estar submetidas a regimes específicos de proteção, baseados não apenas na privacidade, mas na soberania mental. O indivíduo deve ter controle efetivo sobre seu registro neural, seus padrões de ativação, suas respostas emocionais mapeadas. A autodeterminação cognitiva precisa ser reconhecida como princípio fundamental em qualquer sociedade que adote sistemas de interface neural em larga escala. No campo da ciência, a neurotecnologia reconfigura o próprio objeto da pesquisa. O cérebro não é mais apenas observado, mas diretamente manipulado. A neurociência torna-se experimental em tempo real, com possibilidade de intervenções dinâmicas e bidirecionais entre sujeito e sistema. Isso amplia imensamente o conhecimento sobre circuitos neurais, funções cognitivas e padrões emocionais, mas também cria zonas de incerteza ética sobre os limites da experimentação. A linha entre pesquisa e aplicação clínica torna-se porosa, e a urgência por resultados pode levar à flexibilização de protocolos, à banalização de riscos e à naturalização de práticas invasivas. A ciência da mente, ao tornar-se técnica de modulação, precisa ser resguardada por instâncias independentes de avaliação ética permanente. A espiritualidade, enquanto dimensão constitutiva da experiência humana, também se vê desafiada. A relação com o mistério, com o transcendental, com o inexplicável, que historicamente mobilizou práticas religiosas e filosóficas, pode ser substituída por uma engenharia da transcendência. Estados místicos, meditações profundas, experiências de dissolução do ego ou comunhão com o todo podem ser reproduzidos artificialmente por padrões de estimulação cerebral. Isso levanta questões sobre a autenticidade dessas experiências e sobre o lugar da fé em um mundo onde o êxtase pode ser calibrado tecnicamente. A espiritualidade torna-se funcional e o sagrado parametrizável. Ainda assim, resta um campo que a técnica talvez nunca capture completamente, o da intersubjetividade imprevisível, da presença viva, do gesto que escapa à codificação. A convivência humana, apesar de mediada por tecnologias cada vez mais intrusivas, ainda depende de algo que não se reduz a sinais neurais ou algoritmos de predição. Há na relação com o outro menos com o rosto, a voz, a presença menos uma alteridade que resiste à captura. Essa alteridade, esse real,
que não se deixa modelar completamente, talvez seja a última instância de preservação do humano num mundo de mentes expostas e otimizadas. Preservar essa alteridade exige práticas cotidianas de resistência, momentos de silêncio não estimulado, experiências não mediadas, erros não corrigidos, lembranças não registradas, conversas sem propósito. A humanidade do futuro, se quiser continuar existindo como tal, terá de encontrar formas de manter viva essa zona opaca, ineficiente, improvável e indomesticável que constitui o núcleo mais íntimo da experiência. Sem ela, restará apenas o desempenho. E o desempenho, por mais sofisticado que seja, não é vida. Portanto, diante do avanço inevitável das interfaces neurais, o desafio não é apenas regulá-las, mas compreender o que vale a pena preservar. A mente humana sempre foi mais do que sua funcionalidade. Ela é lugar de conflito, de invenção, de ruptura e de silêncio, ao conectá-la a sistemas digitais. Não podemos esquecer de protegê-la como espaço de liberdade radical e, talvez, como o último reduto de uma humanidade ainda capaz de surpreender a si mesma.